aí. Tem que se manifestar mesmo, tem que falar. Ele falou também sobre as denúncias que estão surgindo em relação ao Lulinha. Tem que falar, tem que se manifestar, diferente do presidente anterior, que blindou o Rachadinha, aparelhando a Polícia Federal, aparelhando o Judiciário. Ele, pelo menos, se manifesta e deixa aberto que a investigação descubra, né, se o filho dele está envolvido ou não. E se estiver envolvido, tem que pagar, tá certo? Aliás, a gente vai falar aqui de outra coisa que precisa ser dita, né, que é a... mais para frente, que foi a polêmica envolvendo o Jacques Wagner e o Renan Calheiros. Aquilo ali é um absurdo, porque quem foi para as ruas no domingo foi feito de palhaço com a atitude do Jacques Wagner. E tem que ser combatido também. Sem dúvida. Deixa eu ler um superchat antes da gente entrar em outra esfera aqui. Não, vamos ver o Lula falando sobre o Lulinha e sobre o PL da dosimetria também, que nos bastidores dizem que estava tudo armado ali com STF, governo, oposição, né, para que fosse votado ontem mesmo no Senado e que o Lula vai vetar, né? Mas seria um jogo de cena, é o que estão falando. Tem essa narrativa acontecendo aí, tá? Vamos ver ele falando do nosso querido Lulinha aqui, né? Vamos lá. Pessoas que estiverem envolvidas diretamente ou não, elas vão ser investigadas pela Polícia Federal. Muitas das coisas estão em segredo de Estado. Eu, sinceramente, já li a respeito alguma notícia e eu tenho dito para os meus ministros, tenho dito para as pessoas que participam da CPI, é importante que haja seriedade para que a gente possa investigar todas as pessoas que estão envolvidas, todas as pessoas. Ninguém ficará livre. Se tiver filho meu metido nisso, ele será investigado. Se tiver meu pai, que já morreu, não. Sabe? Se tiver o Haddad vai ser investigado. O Ricota, com essa seriedade, vai ser investigado. Porque é o seguinte, cara, sabe? Não é possível você admitir, num país em que milhões de aposentados ganham um salário mínimo, você ter alguém tentando se expropriar o dinheiro do aposentado. É isso aí. Um dos crimes mais baixos que a gente já viu aqui no Brasil relacionado à política. Olha que a gente tem uma história extensa, né? De todo tipo de tentativa de meter a mão no dinheiro público. Corrupção aqui, inclusive, é bastante divertida, criativa e curiosa. Sempre tem uma novidade, mas essa do INSS realmente foi muito baixa, né? Porque afeta aqueles que são mais necessitados. Vamos ver aqui o Lula falando sobre a PL da dosimetria, né, que passou na Câmara, passou no Senado, na CCJ e agora vai receber o veto do presidente, né? Ele já falou que vai vetar aqui, a Gleisi também falou que ele vai vetar. Vamos lá. Se houve acordo com o governo, eu não fui informado. Então, se o presidente não foi informado, não houve acordo. Eu quero dizer para vocês que, com todo o respeito que eu tenho ao Congresso Nacional, a hora que chegar na minha mesa, eu vetarei. E eu acho que nós precisamos levar muito a sério o que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023, e tem gente que quer que a gente esqueça, mas a gente não pode esquecer, porque se a democracia esquecer da importância que ela tem para uma nação, a gente termina perdendo o jogo. O Congresso tem o direito de fazer as coisas, eu tenho o meu direito de vetar, depois eles têm o direito de derrubar o meu veto ou não. Se houve... Helder, aproveita e já fala sobre o assunto, acho que é uma boa deixa. Vamos mostrar aqui, né, vamos mostrar os vídeos do Jacques Wagner e do Renan Calheiros, porque foi o Renan Calheiros que denunciou que havia uma negociação sendo feita pela liderança do governo lá no Senado. Em troca do quê? Em troca de taxação das fintechs e das bets. Então, a oposição receberia esse apoio da base governista para aprovar, né, a dosimetria, e em troca
a oposição, os bolsonaristas, a extrema-direita apoiariam o governo nessa matéria. O problema é que eu acho que dosimetria não deva ser moeda de troca, tá? Não pode ser moeda de troca. O próprio Crivella falou o seguinte, que, e ele é a favor da anistia, mas que a dosimetria, ela abre um precedente perigoso para que o 8 de janeiro se repita. Quem falou isso foi o Crivella, não fui eu. E o Crivella, ele é indiscutivelmente de direita. O Jacques Wagner está no PT. Se ele é de esquerda, é outra história. Inclusive, todo o PT baiano pode ser filiado ao Partido dos Trabalhadores. Se é de esquerda, eu já não sei. Não sei se é. Né? No Rio de Janeiro também, uma grande parte dos filiados ao PT não são de esquerda. Na minha visão, não são. Há uma infiltração, o que é natural dentro de um partido tão grande, com tantos anos de existência, de pessoas de direita ou de pessoas que vão caminhando para a direita, mas elas não podem também exigir que a gente as respeite como se elas fossem quadros mais sérios e mais voltados às pautas de esquerda. Então o Renan Calheiros, Bezi, ele fez essa denúncia, aí depois o Jacques Wagner apareceu se defendendo e dizendo que, na verdade, aquilo foi uma costura de negociação feita por ele e que essa negociação é fruto de uma coragem que ele tem, sem ter questionado a Gleisi ou ao Lula se ele poderia fazer aquilo, que, na verdade, ele tomou a frente da negociação porque ele é corajoso. Ora, corajoso, para mim, isso é covardia, porque as pessoas estão saindo na rua dizendo que não ia ter anistia, que não ia ter dosimetria, que isso não ia passar. O pessoal foi para as ruas no domingo, saiu de casa, deixou a família, cruzou a cidade, gastou dinheiro para fazer o protesto, para mostrar que a esquerda está com força nas ruas hoje, muito mais do que a direita. Para o Jacques Wagner trair as pessoas que foram para as ruas no domingo, elas foram feitas de palhaço. Quem estava na rua, então, é palhaço. Se coloca à frente de uma pauta como essa e 3 dias depois o Jacques Wagner está fazendo essa costura desse acordo, é horrível, é inaceitável. Vamos ver aqui a denúncia do Renan e depois o posicionamento do Jacques Wagner. Eu não vou participar aqui de farsa nenhuma para possibilitar a votação dessa matéria para que o governo aprecie uma outra matéria logo mais à tarde no plenário do Senado Federal. Há pouco veio aqui o líder do governo no Senado Federal dizer a mim que ele concordava em deixar votar a matéria porque queria votar o PL, queria levar as alíquotas de bets e de fintechs. Eu não concordo com isso. Isso é uma farsa e eu não concordo com isso. Eu não vou participar. Você vê, né? O Renan Calheiros está mais à esquerda que o Jacques Wagner. Aí, ó, olha só, o que eu falei, eu vou mostrar aqui antes da resposta do Jacques Wagner, porque é um posicionamento importante e interessante do Marcelo Crivella, que é uma pessoa indiscutivelmente de direita, um cara que a gente sempre criticou aqui quando era prefeito do Rio de Janeiro, uma pessoa que a gente não tem nenhum apreço, mas ele acende o sinal de alerta sobre essa PL da dosimetria. O ideal teria sido a gente aprovar a anistia, porque se no futuro houverem outras manifestações como aquela quebradeira toda, as penas serão essas que agora estão sendo modificadas. Não vai poder mais somar as penas todas e dar penas altíssimas. Então, nesse aspecto, realmente o projeto acaba, vamos dizer assim, de certa forma, incentivando essas manifestações. Bom, seria anistia, porque a anistia só tratava de 8 de janeiro, o ideal teria... Então, tá aqui o alerta do Marcelo Crivella. É até bom a gente trazer esses caras, porque senão fica, mas é claro que o mano de esquerda vai dizer isso, é claro que o petista, o pessoalista vai dizer... Não, é um pastor, cantor, deputado federal do Republicanos. Agora, olha esse posicionamento do Jacques Wagner. Sinta o cinismo e a autoimportância que ele se dá nessa matéria. Depois ele viu que a repercussão foi extremamente negativa, aí ele tentou um outro posicionamento. Mas a merda já estava feita. A mim não me motiva
empurrar com a barriga para um pouco depois aquilo que já está claro que vai acontecer e ficou expresso nas votações aqui. Então, eu fiz, sem consultar o presidente da República ou a ministra Gleice, que eu acho que quem está na política tem que ter coragem de se arriscar. A política sem risco não tem graça. Me arrisquei e não me arrependo de ter vindo aqui para ter feito um acordo de procedimento e não de mérito. Então, eu quero dizer o seguinte, eu não tenho, apesar das críticas que foram feitas, eu digo sempre que quem estiver na política só para o aplauso é melhor mudar de ramo. Assumo aquilo que fiz de acordo de procedimento, porque eu acho que não tinha sentido nenhum empurrar. O presidente tomará sua decisão, quem sabe com as suas palavras aqui no espírito natalino, ele resolva sancionar, mas não me pertence isso, é um direito, é uma decisão que ele fará, mas eu só quero dizer, eu não troquei nada, porque no mérito está mantido a minha posição. Uma posição de merda, convenhamos. Uma posição de merda. Tem que ter coragem? Não sei se isso foi coragem. Você jogou a militância aos leões. Você praticamente disse que a militância é tonta, é otária, é palhaça, sem usar essas palavras, né? Porque dava para fazer outro tipo de negociação para aprovar as pautas do governo. Mas vocês decidiram ir por esse caminho e ainda colocar em xeque todo o trabalho de militância nas ruas que foi feito no ano de 2025. O Leandro Demori e o ICL já haviam falado que ia haver um acordo. Aí aparece aqueles doidinhos petistas nas páginas deles e começam, vocês são quinta coluna, vocês querem prejudicar o governo, vocês não sabem do que estão falando. Quem será que é quinta coluna mesmo, hein, Beze? Depois dessa fala do Jacques Wagner, quem que é quinta coluna? Quem é que não está interessado em manter a defesa das pautas que são caras à esquerda? Não me parece que é o ICL e o Leandro Demori, não. Me parece que é o Jacques Wagner. Aliás, ele fez uma thread muito interessante ali no Twitter. A gente tem o Alessandro Vieira falando sobre esse acordão, tá? Aqui não é essa página, mas é essa aqui que eu vou achar para vocês. Vamos ver. Vídeo do senhor dizendo que o que a gente viu é fruto de um grande acordão, inclusive com a participação de integrantes do Supremo, nas palavras do senhor, o ministro Alexandre de Moraes. O senhor pode explicar para o nosso assinante do que se trata esse acordo, por favor? Boa tarde. É aquilo que a gente falou na Comissão de Constituição e Justiça e no plenário. O que a gente viu ontem foi a consequência de um acordo firmado entre o governo, a oposição, especialmente a oposição mais bolsonarista, e parte do Supremo Tribunal Federal. Você teve o debate por parte do ministro Alexandre e outros ministros, inclusive de teor da emenda de redação, que não é emenda de redação, é emenda de mérito. E aí a consequência foi a votação facilitada na CCJ e depois no plenário. O texto que nós votamos, ele é diferente do que veio da Câmara dos Deputados, ele corrigiu os principais problemas, mas mesmo assim é um texto que desrespeita o sistema bicameral, porque fez emenda de redação onde era mérito. Então isso já foi inclusive judicializado, como eu alertei que seria a consequência. Mas o que vimos ontem foi um acordo em andamento que envolve os três poderes. O que foi denunciado pelo Lula, lá no ICL, o que foi denunciado pelo Demori, enfim, esse assunto já estava no ar há uns 10 dias, mais ou menos, né? Umas 2 semanas, 10 dias que estava no ar aí, estava rondando, e os chapéu de alumínio da esquerda, porque tem também, iam lá atacar os caras que denunciavam esse acordo que estava sendo feito nos bastidores. Hoje eu quero te mostrar algo que descobri que pode mudar sua realidade. Uma oportunidade real de trabalhar no Brasil e fazer um dinheiro extra ganhando em dólar. E revolucionar completamente o jeito como você encara a sua rotina. Este print aqui do lado é do Luiz Felipe, que topou experimentar. Nas primeiras 24 horas, após aprender a aplicar o método ensinado pelo Clayson, o Luiz Felipe conseguiu fazer 101 dólares. Se a gente fizer uma conversão genérica, daria mais ou menos uns 500 reais logo no primeiro dia. Eu sei que você já deve ter ouvido muito dessas promessas milagrosas, mas aqui não. Você de fato vai aprender a construir uma renda através da internet. Não é para te deixar rico,
mas para te ajudar com as suas contas básicas. E pode ficar tranquilo que você não vai jogar tigrinho, não vai ser prejudicado, nem prejudicar ninguém para ganhar dinheiro. Você vai repetir o mesmo resultado do primeiro dia? Talvez não. Pode ser que demore uns dias para pegar o jeito, mas aplicando tudo direitinho, você chega lá. Só que para entender como funciona muito bem, você precisa assistir às 3 aulas gratuitas. Não é mágica, é trabalho, mas com liberdade total. Trabalha de onde quiser, quando quiser. Então, se você acredita que essa oportunidade pode ser uma boa para ter uma renda extra, clica no link que está na descrição desse vídeo. Assiste as 3 aulas do Clayson e decide depois. É gratuito e já te ensina uma forma real de renda extra.